Atos 10, 36. Vocês conhecem a mensagem que Deus enviou aos israelitas. Proclamem paz por meio de Jesus Cristo, o qual é o Senhor de todos. Aqui Pedro está lá na casa de Cornélio, está registrado em Atos 10, esse encontro de Pedro com Cornélio, um centurião que Deus enviou Pedro para esclarecer quem Deus era, para mostrar para o centurião, para Cornélio, quem era ele, né? E Pedro chegou ali na casa de Cornélio e começou a dizer as coisas que ele tinha testemunhado, que ele tinha visto. Ele falou, olha, eu estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre Jesus e eu fui testemunha das coisas que aconteceram, eu estava lá. Jesus, ele morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nem todo mundo viu. Foram algumas pessoas específicas que foram designadas por Deus para serem testemunhas sobre tudo que aconteceu e para a gente contar isso. Então, Pedro estava dizendo, tudo que eu estou contando para vocês aqui na sua casa, Cornélio, tudo que eu estou falando aqui foi algo que eu testemunhei, algo que eu vi. E vocês conhecem a mensagem que Deus enviou aos israelitas, proclamando paz por meio de Jesus Cristo, o qual é Senhor de todos. Então, Pedro ele estava esclarecendo que Jesus ele veio não apenas ali para o povo de Israel, mas também para todos. Ele é o Senhor de todos. E lá em Lucas 2,14, quando os anjos vão anunciar para os pastores que do nascimento de Jesus, eles falam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que ele quer bem. Então, o nosso príncipe da paz, Jesus Cristo, ele veio para poder trazer redenção, trazer salvação para aqueles que ele quer bem. Então tem gente que Deus quer bem, tem gente que Deus não quer bem. Aqui está falando paz na terra. Todos da terra são todos que Deus quer bem. Porque lá em João 3,16 reafirma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Tudo isso que eu falei, essas coisas que aconteceram no Novo Testamento, marcam a missão de Jesus, redentora de Jesus na terra. E aqui quando Pedro está dizendo Jesus é o Senhor de todos, está falando sobre a autoridade de Jesus. Não tem nada que Jesus não tenha autoridade, não seja o Senhor. Então nós temos que olhar para Jesus. Era isso que Pedro estava dizendo para Cornélio. Toda a raça humana, todo mundo precisa olhar para Jesus. Muitas vezes nós ficamos distraídos, olhando para a esquerda, olhando para a direita. Às vezes o nosso olhar fica em pessoas que nos inspiram, pessoas que a gente olha, e depois quando a gente vê o lado escuro dessas pessoas, a gente já fica meio perdido. Porque todos nós somos pecadores e em algum momento a pessoa que te inspira, a pessoa que você mais considera, ela vai falhar. Ela vai falhar com você, porque somos todos humanos. E os nossos olhos precisam estar naquele que tem autoridade sobre todos. Ele é o Senhor de todos. Não tem nada que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré não tenha autoridade. Talvez você fale assim, Fernanda, é que eu estou passando por um problema difícil. Jesus tem autoridade sobre esse seu problema. Sabe, Pedro era pescador. Ele viveu muitas experiências no mar pescando. Então ele tinha autoridade sobre pescaria, porque ele era profissional. E se você for ver lá em Lucas 5, quando fala da grande pescaria, Simão, Pedro, André, Tiago, João e outros discípulos ficaram a noite toda pescando. Usaram toda a experiência que eles tinham pescando. E não conseguiram pescar nada. Pedro sabia que lá não tinha peixe. Não tinha jeito, não tinha como ter peixe ali. Só que Jesus disse, voltem, vão para o lugar mais fundo e pode lançar a rede. Por que Pedro escutou Jesus? Pedro sabia que Jesus não era pescador. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, era rabino,
era o homem da letra, era o homem da filosofia ali, dos pensamentos e carpinteiro. Jesus não era pescador. Mas Pedro reconhecia uma autoridade divina em Jesus. E Pedro falou: sobre a tua palavra nós vamos. Por causa do que o Senhor disse, nós iremos. Por causa da tua palavra. Pedro reconhecia essa autoridade. Então, mesmo que Jesus não fosse ali um pescador profissional, Pedro reconhecia ali a autoridade de Jesus. A autoridade divina que estava sobre Jesus. Então, não tem nenhuma área da sua vida que Jesus não tenha a autoridade de derramar sobre você cura, resgate, salvação e te dê estratégias para sair deste lugar, porque Jesus tem autoridade sobre todos. Ele é o Senhor de todos. Ele não veio para um grupo específico de pessoas, ele veio para o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. E hoje, eu não sei o que você está passando aqui nessa live. Eu queria só dizer para você, não sei como que você está no dia de hoje, como você dormiu, como foi sua semana. Hoje estamos quase chegando no final da semana. Eu só queria dizer que Jesus tem autoridade sobre qualquer área da sua vida, sobre todos os cenários. E no nome dele você é salvo, no nome dele você é resgatado, no nome dele você é curado. Quando Pedro estava na casa de Cornélio e falou sobre a autoridade de Jesus e no poder que tem no nome de Jesus, aquelas pessoas que estavam ali foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus e se renderam. Renderam suas vidas a Jesus. E por que nós, que somos cristãos, dizemos que somos igreja de Cristo, ficamos às vezes num lugar ali, vivendo um caos de uma maneira tão dolorosa, e a gente fica ali olhando tudo aquilo com uma impressão que a gente não vai sair desse lugar. Parece que a dor nunca vai ter fim, que a dor nunca vai acabar. Lá em Provérbios 4, 27 fala: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os pés da maldade. O ato de não se distrair com o que se passa do seu lado, o ato de tirar os pés da maldade é meu e seu. É uma decisão nossa. Não ficar distraído, permitir que distrações de um lado e de outro tire o nosso foco, a nossa adoração, a nossa rendição ao nosso Salvador, aquele que tem autoridade de nos dar vida e de derramar vida nos nossos dias. Porque ele foi ao inferno e arrancou a morte da mão do diabo. O sacrifício de Jesus na cruz, ao derramar a vida dele na cruz, é algo tão extraordinário, é algo tão espetacular, porque nos resgata todos os dias. O sangue dele é poderoso para nos perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para livrar os nossos pés de serem presos. Por isso nós precisamos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Paulo, em Hebreus, fala: tendo os olhos fixos para o autor e consumador da nossa fé. E parece que foi Paulo que escreveu Hebreus, Porque a conversa é muito parecida, mas não fala que foi Paulo. A gente não sabe quem foi o autor de Hebreus. E lá em Filipenses 3, de 13 a 14, Paulo fala muito parecido. Prossigo para o alvo, olhando para o alvo. Por que Paulo falou que eu posso olhar para o alvo? Porque eu escolho esquecer das coisas que para trás ficam. Sabe, tinha uma história de rixa entre os gentios e os israelitas na questão religiosa, porque eles achavam que só eles tinham ali acesso à presença de Deus, que os gentios não, e ficava ali naquela trivialidade de enganos. E Jesus veio para todos, ele tem autoridade, ele é o Senhor de todos. Então, nós precisamos estar olhando para o nosso autor e consumador da fé. O que hoje está na sua vida que você olha para o cenário e você está angustiado? Jesus é o Senhor de todos. Ele é o Senhor, ele tem autoridade sobre qualquer área da sua vida. Não importa se você é pescador, se você é arquiteto,
se você é médico, se você é cozinheira, se você é costureira, se você é maquiador ou manicure. Ele é o Senhor sobre todos. Os olhos do Senhor estão sobre você. E Jesus diz que você vai ter aflição, vai ter angústia. E muitas coisas vêm para roubar, matar, destruir você. Mas Jesus fala, eu vim para que você tivesse vida. Quanto tempo faz que você não respira profundamente? Quanto tempo faz que a sua angústia, a sua ansiedade está aqui, ó, roubando vida dos seus dias? Pedro estava dizendo para Cornélio naquela casa, eu venho mostrar para vocês um Jesus que eu vi. Eu fui testemunha e eu venho relatar, ele veio para vocês. A salvação é para vocês. Eu, pescador experiente, uma vez fui pescar. Com toda a minha experiência, não consegui pegar nenhum peixe, nem eu e meus parceiros. Ficamos a noite toda. Mas a autoridade de Jesus era tão forte, tão grande na nossa vida, que quando ele falou, volta e vai para o lugar mais fundo e lança, eu criei na palavra e fui. Quando cheguei lá, tinha tanto peixe que chegou a rasgar as redes. Não coube no nosso barco. Porque Jesus tem autoridade sobre todos. Então não se desvie, não se distraia. Olhe para aquele que tem autoridade, eu tenho o poder da vida e da morte, da sua alma. Então não fique mais parado, se distraindo. Provérbios 4, 27, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. É você que decide, é você que escolhe. Tirar os olhos e tirar a sua expectativa da sua direita, da sua esquerda. Pode jogar toda a expectativa que você tem, todos os seus sonhos, para o autor e consumador da fé. Ele tem autoridade sobre qualquer área da sua vida. Ele tem autoridade, porque ele é o Senhor de todos. Ele é autoridade. Então confia, entrega e descansa. O autor e consumador da nossa fé espera da nossa parte a decisão de olhar firmemente, com os olhos fixos nele. Para isso eu tenho que fazer o que Paulo disse lá em Filipenses 3,14. Ele falou, gente, eu não alcancei a perfeição, não. Não que eu tenha alcançado a perfeição. Ele diz aqui, ó, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando. Vou para frente. Buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Por que eu fui alcançado por Cristo? Para ser agente de paz no mundo. Para ser agente da reconciliação das pessoas com Deus. Esse é o meu alvo. Foi para isso que eu fui alcançado. Porque eu fui restaurada. A minha relação com Deus foi restaurada. E eu sou agente de Deus, de paz, para reconciliar as pessoas com Cristo. Aí ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Paulo falou, eu tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Para que eu apresso-me, eu corro na direção do alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial em Cristo Jesus. Então, existe um prêmio para você. Existe um prêmio nas mãos de Deus, uma vida abundante, uma vida plena. Mas como Paulo, você precisa decidir, escolher, esquecer das coisas que ficaram para trás. Anos de terapia não vai fazer você esquecer as coisas. Ajuda, não sou contra a terapia, mas não vai fazer você deixar as coisas para trás. Muitas vezes nós ficamos revisitando o passado, revisitando dores, falando, não, eu preciso ir lá para poder superar. Paulo falou, olha, eu escolho esquecer as coisas que para trás ficam e eu vou seguir para o que está diante de mim. Bora. A vida não vai parar para esperar você curtir suas dores. Chegou um luto na sua vida, esse luto vai passar. Tem ansiedade? Essa ansiedade vai passar. Olha para o autor e consumador da sua fé. Ele é o Senhor de todos. Jesus tem autoridade sobre qualquer coisa na sua vida. E ele pode mudar qualquer cenário. Mas nós temos decisões a fazer, nós temos escolhas para fazer. Eu escolho. Eu não fui testemunha
Não vi como Pedro viu, não vi as coisas que Pedro viu, mas pela fé eu me torno uma testemunha, porque esse Jesus, Senhor de todos, muda o meu cenário, mudou a minha perspectiva. Hoje eu posso testemunhar para vocês que eu olho para os meus problemas em uma perspectiva leve, onde eu vejo Jesus carregando o meu fardo, onde eu vejo Jesus trazendo as oportunidades que eu preciso para caminhar. Eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, porque se eu ficar apegado às coisas que me aconteceram, meus amigos, eu seria uma pessoa muito infeliz, porque a minha alegria, a minha esperança está enraizada somente nas coisas aqui deste mundo. Mas eu escolho olhar para Cristo, o autor e consumador da minha fé, porque Ele tem coisas novas para mim e para você todos os dias. Não vou olhar para a minha esquerda nem para a direita, não vou me desviar. Os meus pés eu vou tirar ali de ser preso, porque olhando para o autor e consumador da minha fé, aquele que tem autoridade, eu posso hoje aqui nessa live testemunhar e ser uma testemunha de que Jesus faz milagres, de que Jesus não tem uma área na minha vida que eu coloquei nas mãos dele, que Jesus não transformou em bem. Todas as áreas. Se eu fosse aqui contar para vocês desde a minha infância, desde quando eu me entendo por gente, todos os milagres, todos os laços que Jesus tirou meus pés de serem presos, porque eu escolhi olhar para ele. Uma live não seria suficiente. Podia ir lá pro TikTok, tem gente que fica 12 horas contando. Eu tenho muitos milagres e eu sou uma testemunha viva de que Jesus é o Senhor de todos. Não existe uma área na minha vida em que Jesus não tem a autoridade de transformar. E começa transformando o meu entendimento. De olhar para toda e qualquer situação na minha vida e ver. Eu não sei sair daqui. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tive culpa dessas coisas que aconteceram comigo. Mas eu não tiro os olhos de Jesus, porque Ele suporta toda a expectativa da minha alma. E Ele é o único que entende qualquer dor que eu venha sentir ou passar nessa vida. E aí, olhando para Ele, eu posso aqui dizer para vocês, eu não conheço Jesus só de ouvir falar. Eu conheço de andar com Ele. Quando a gente anda com Jesus, entendendo que Ele tem autoridade, Ele é o nosso Senhor, nós temos uma vida plena. Pode tudo em volta estar dando errado. Pode tudo em volta ter desabado. Mas olhando para o autor e consumador da fé, você consegue enxergar um Deus que trabalha para você. Até quando você está dormindo, descansando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Então confie neste Senhor de todos. Deixe que o Espírito Santo de Deus abrace você nessa manhã e faça você enxergar que não existe uma área da sua vida onde Jesus não tenha a autoridade de transformar e mudar, porque essa é a missão redentora de Jesus, a autoridade e o poder de mudar o nosso entendimento e transformar o nosso caminho num caminho mais leve, onde todo o peso, todo o fardo, Ele já levou sobre Ele. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é bom e o Senhor é a autoridade máxima nessa terra sobre nós. E nós agora, Pai, nos colocamos diante do Senhor. Eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Irmãos que estão aqui aprisionados, estão paralisados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, por mágoa, por rancores. Que em nome de Jesus eles possam erguer os olhos, assim como Cornélio e toda a família dele olhou para o Senhor e conseguiu ter o entendimento da sua autoridade sobre todos. Os meus irmãos possam reconhecer que o Senhor é a única saída. É o único meio, é o único caminho, a única verdade que nos liberta e nos torna livres de todo o peso da nossa alma, de todo as algemas que vêm aprisionar a nossa mente, o nosso coração. Nos torna livres nesta manhã. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade na sua alma. Seja curado agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.